Sejam todos bem-vindos. Eu quero aqui, na oportunidade, estar ministrando uma palavra de Deus ao coração da igreja. De antemão eu quero agradecer aos nossos pastores, ao pastor Duvaldo e pastora Soninha, pela oportunidade, na verdade por oportunizar os jovens a estar sob a direção deste culto de hoje. Para a gente é um privilégio muito grande, é uma oportunidade primorosa e eu fico muito feliz. E hoje eu quero compartilhar uma palavra ao coração dos irmãos, palavra que Deus tem falado muito comigo ultimamente, que está lá em Isaías, capítulo 52, versículo 7. Desde já eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a esta live. Eu acredito que tem sido muito edificante esse instrumento aqui da rede social para a gente interagir, conversar, se ver e, sobretudo, para a gente compartilhar a palavra de Deus. Eu quero aqui, antes de ministrar a palavra, mandar um abraço caloroso da igreja, para a prima do Vanderlei Ferro, que se encontra lá em Maceió. Ele me disse que tem tido a oportunidade de estar evangelizando ela, e graças a Deus ela está online, está nos acompanhando. Então fica aí o nosso abraço, fica o carinho da igreja do Jardim Goiás, aqui de Goiânia, no estado de Goiás. Tá bom? Ô Darlene, naquele dia você fugiu de mim, né? Estou esperando você para cantar uma depois aí. Meus irmãos, então vamos à palavra de Deus. Até diz assim, lá em Isaías 52, versículo 7. Fala assim: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem e que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Meus irmãos, todos nós sabemos que o cenário atual que o mundo, o globo terrestre apresenta, ele é muito dramático, catastrófico, é triste, terrivelmente lamentável a situação em que o mundo se encontra no presente momento. E talvez não tenha havido um momento semelhante a este desde o fim e o término da Segunda Guerra Mundial. E eu tenho observado, irmãos, sobretudo entre nós cristãos, que temos a palavra de Deus como regramento de fé, que temos um Deus todo-poderoso no qual nós cremos e no qual a nossa fé se firma. Eu tenho observado que entre nós tem havido uma apologia, tem sido dado um valor extraordinário a este vírus, a este mal que tem acometido todo o planeta Terra. Eu tenho observado isso. E muitas vezes nós temos atribuído a este mal um vírus microscópico que nem se pode ver, não é possível vê-lo pelos olhos naturais. Apesar de sua pequenez, de sua diminuta dimensão, invisível aos olhos naturais, este vírus tem causado um terror no mundo inteiro, inclusive naqueles países que são considerados países de primeiro mundo, que são considerados potências mundiais, como Estados Unidos, por exemplo, China e tantos outros países. Então, muitas vezes nós temos atribuído a este mal, eu chamo de mal porque na verdade tem trazido um ambiente de muito sofrimento, tem criado uma situação de muitas mortes, mas nós temos dado um valor sobremaneira a este mal. E muitas vezes em detrimento da nossa fé e da nossa esperança num Deus que tudo pode
num Deus cujo controle de todo o planeta, de todo o mundo está em suas mãos. Muitas vezes é uma apologia, muitas vezes é um valor desnecessário, desmedido, e muitas vezes numa dimensão muito maior do que o mal em si requer. O que eu quero dizer com isso? Que todo esse medo que nós, cristãos, que o mundo, que a mídia tem propagado, ele tem causado um mal muito maior e ele tem disseminado um medo muito maior do que os malefícios que o próprio vírus em si poderia provocar. E esse medo tem sido disseminado numa rapidez tão impressionante que nem o próprio vírus tem sido proliferado com tanta rapidez. E eu continuo dizendo, não é novidade para a maioria de nós, cidadãos, cristãos, que há um complô, que há um comando desgovernado, que há uma intenção maligna por parte da imprensa, inclusive por parte daquela que é considerada a maior emissora desta nação e uma das maiores do mundo. Há uma perseguição implacável. E eles não descansam um minuto sequer. E o intuito, o objetivo, o propósito é um só: desestabilizar o governo federal. Derrubar o chefe do Poder Executivo. Esse tem sido o propósito por trás disso tudo. E agora eu digo uma coisa para vocês. Esta semana, o ministro da Saúde, o senhor Luiz Henrique Mandetta, numa coletiva de imprensa, ele desaconselha a nós o foco exagerado que nós temos tido em relação à imprensa televisiva, em relação à mídia televisiva. Interessante que a preocupação dele se justifica pela seguinte explicação. Ele disse, abre aspas, desliguem um pouco a televisão. Às vezes ela é tóxica demais. E grande quantidade de informações dos meios de comunicações, eles são sórdidos. Porque eles visam um único objetivo: divulgar ou propagar o conteúdo midiático voltado para a maldade, voltado para a catástrofe, para desastres, para mortes. Esse tem sido o foco, sobretudo daquela emissora a qual eu não vou citar o nome. Então o ministro da Saúde se preocupou e ele disse, olha, o fato de vocês verem essas notícias tem gerado, tem provocado um mal, um terror muito maior, muito superior àquele que o próprio mal em si pode provocar. E o terror e o medo que tem sido disseminado tem acontecido numa rapidez impressionante. Muito mais rápido do que a rapidez com que o vírus tem se proliferado. Eu entendo aqui o senhor ministro da Saúde. Entendo. E Jesus falou sobre isso. Eu entendo o senhor ministro porque, como ele mesmo disse, o que dá audiência, o que vende jornal, são manchetes que retratam a morte, o desastre, as catástrofes. Infelizmente. Pouca gente se alegra com as notícias boas e com as boas novas, assim como eu li no início desta mensagem. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao proferir
o sermão profético a partir de Mateus 24, ele diz assim lá no versículo 28, gente com natureza, melhor, onde tem cadáver, isso é Jesus dizendo, ajuntam-se os abutres. Vocês sabem o que são abutres? Vocês sabem de que eles se alimentam? Vocês sabem o que gera prazer para o abutre? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. No nosso meio, na sociedade, no Brasil, no mundo, dentro da própria mídia, existem muitos abutres. Abutre é um ser que se alimenta de morte, de podridão, daquilo que não tem vida. Ele tem prazer de se alimentar daquilo que não tem vida mais, daquilo que não está em estado de putrefação, aquilo que está morto. É o que Jesus está dizendo aqui. Ele fala assim, onde tem cadáver, onde tem morte, onde tem podridão, onde tem fedor, ali tem também abutres. E vocês sabiam que no nosso meio, muitas vezes, se apresentam muitos abutres? Você sabia que na imprensa tem muitos abutres? Você sabia que na sociedade inserida no seio dela tem muitos abutres? Infelizmente tem. E mais uma vez eu quero aqui esclarecer para você este termo. O que é abutre, Erivaldo? Batata. Abutre é aquele ser que tem uma natureza voltada a ter prazer no consumo, ou na propagação, ou no cheiro daquilo que está morto, daquilo que não tem vida, daquilo que fede. Infelizmente tem muita gente no nosso meio assim. Vocês sabiam que muitas vezes cristãos, eu estou falando de crentes como nós, às vezes torce para que um grande líder, um líder de renome, um líder que tem centenas e centenas de milhares de seguidores. Vocês sabiam que tem muitos cristãos que torcem muitas vezes para que este líder caia em adultério, para que ele se envolva em corrupção? Vocês sabiam que tem crente que torce para que essas coisas aconteçam? Vocês sabiam disso? São abutres. São pessoas que têm prazer na morte. São pessoas que têm prazer na carniça, naquilo que fede. Infelizmente. E aí quando cai alguém, quando alguém cai do posto em que se encontra, quando alguém sai daquela santidade em que se encontrava, quando alguém comete um erro, um pecado gravíssimo, essa pessoa tem prazer de disseminar aquilo o mais rápido possível. Vocês sabem por quê? Porque o prazer dela, a natureza dela é de abutre. É como Jesus está dizendo. Onde tem cadáver, onde tem fedor, onde tem morte, ali tem abutres. E a nossa imprensa muitas vezes tem se posicionado, tem veiculado notícias, expressando essa natureza de abutre, quer propagar a morte, quer divulgar o medo, quer espalhar o terror. É lamentável. Hoje mesmo eu conversava com um amigo e eu dizia para ele assim, que Deus tenha misericórdia de nós. Que quando cair o A, o B, o C, o D, que nós possamos orar para que Deus venha levantar mais pessoas, para que Deus venha ter misericórdia do seu povo, dos seus filhos, da sua igreja, da imagem que ela passa para o mundo. Sabe por quê? Porque tem muita gente que ao invés de orar, de clamar por misericórdia, ele gosta, ele tem prazer nisso. Ele é um abutre. Ele tem prazer na carniça, na morte, naquilo que não tem vida. E mais uma vez eu reitero e repito as palavras de Jesus dizendo:
onde tem cadáver, onde tem notícia ruim, onde tem morte, onde tem queda, onde tem fracasso, ali também tem abutres. Foi Jesus quem disse. As palavras são do nosso mestre. E vocês sabiam que sempre existiu pessoas com essa natureza? Deixa eu contar uma história para vocês que está lá em 2 Samuel, capítulo 1. 2 Samuel, capítulo 1. Davi, um belo dia, está tranquilo, em casa, e de repente chega um mensageiro, cansado, vinha correndo muito. E ele chega muito feliz porque ele acha que ele está trazendo uma notícia impactante. Ele acha que ele vai deixar Davi impressionado com a notícia que ele está trazendo. Adivinha qual que era a notícia que ele vinha trazendo? Anunciar a morte de alguém. E o pior, a morte do melhor amigo de Davi. Ele chega para Davi, esbaforado, cansado, e fala assim: Davi, quer saber de uma coisa? O teu inimigo está morto. E deve ter olhado com aquela cara assim de quem espera um elogio, de quem espera palmas por ter trazido uma notícia relevante. Davi encurva a cabeça, entristece o coração e pergunta para aquele jovem: quem que morreu? E ele fala assim: Saul, o teu maior inimigo, aquele que buscava a tua vida, ele está morto. E eu vim aqui trazer essa notícia porque eu sei que você vai se agradar, é uma notícia que te interessa. E Davi olha para aquele homem com misericórdia. Davi olha para aquele homem com tristeza. Davi deve ter pensado assim: abutre, como que tu tem prazer de dar uma notícia dessa? Como que tu vem todo feliz contar uma notícia dessa? E Davi dá corda para aquele homem. E ele fala assim: o melhor disso tudo, ó, Davi, é que não morreu só Saul. Para que não ficasse também nenhuma ameaça de alguém que pudesse posteriormente suceder ao trono, morreu também Jonatas, aquele que era apontado como substituto imediato de Saul. Talvez não sabia ele que era o melhor amigo de Davi. E Davi rasga suas vestes, parte o seu coração, entristece a sua alma. E deve ter pensado: que abutre, como que tem prazer de noticiar uma morte dessa. Eram guerreiros, eram homens que sabiam lutar. E Davi pergunta: mas como assim? Como que ele morreu? Eles eram muito bons lutadores, eles eram guerreiros desde que nasceram, eles tinham muitas habilidades com guerra. E aquele homem, feliz, achando que fosse receber uma grande recompensa, fala assim: eu cheguei e eu vi ele debruçado sobre a sua espada. Estava ali Saul morrendo aos poucos e pediu que eu o matasse de vez para que ele não fosse morto pelos seus inimigos que estavam se aproximando. O coração de Davi chora. E Davi imediatamente manda matar esse mensageiro. Deixa eu te falar uma coisa. Morte gera morte. A única morte que gerou vida foi a do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele estendeu a nós também a oportunidade de morrer para viver. Mas a única morte que gerou vida foi a de Jesus. Se você é uma pessoa que carrega coisas mortas dentro de você, se você é um mensageiro da morte, da notícia ruim, da tragédia, da catástrofe, do desastre, cuidado, porque uma hora ou outra você vai se deparar com essa morte que você tem tanto prazer de anunciar. Tome muito cuidado, é perigoso demais. E esse homem veio anunciar a morte. Ele achou que estava trazendo uma notícia impressionante. Mas a morte que ele anunciou foi a mesma que o consumiu minutos depois.
Tomemos cuidado. Clamemos por misericórdia. É por isso que eu dou razão ao que o ministro da Saúde disse. Cuidado! Você está ingerindo muita morte. Você está colocando muita coisa podre dentro de você. E isso vai gerar um terror muito maior do que aquele que o próprio mal está gerando. É perigoso demais. Cuidado! Quer saber de uma coisa? Que haja em nós o mesmo espírito que estava em Davi, de não propagar aquilo que é morte, de não divulgar aquilo que está fedendo, está num estado de putrefação, aquilo que não gera vida, aquilo que só vai contagiar e matar as pessoas. Cuidado! Para não ser o mensageiro da morte, do desastre. Porque você pode estar matando alguém. Muito cuidado. Se a gente observar no capítulo 4, chega um outro mensageiro a Davi. E esse mensageiro vem trazer a notícia de que Isbosete, que era um outro filho de Saul, tinha sido assassinado, adivinha por quem? Por eles. E eles traziam o troféu na mão, qual seja a cabeça daquele homem inocente. Estava dormindo. E eles chegam tão felizes para anunciar mais uma vez a morte, para trazer uma notícia, achando eles que era uma boa nova, achando eles que era uma notícia impressionante, mas de repente eles chegam e anunciam novamente a morte. Achando que Davi ia elogiá-los por causa desse ato, de covardia, por sinal. E Davi, mais uma vez, ele corrige com rigidez e manda matá-los na mesma hora. Cuidado, não seja um receptor de mortes, não seja um abutre que propaga a morte, que tem prazer na morte, que tem prazer nas notícias ruins, que tem prazer nos desastres, nas catástrofes. Cuidado, muito cuidado, porque como eu disse, a morte, de tanto você alimentá-la, uma hora ela vai requerer a sua vida. Uma hora ela vai exigir que você seja agora o alvo imediato dela. Muito cuidado. Interessante que a palavra de Deus diz lá em 2 Samuel 18, a partir do versículo 19, depois você leia. 2 homens, 2 jovens brigando, disputando para quem ia dar uma notícia. A quem de novo? A Davi. E era uma notícia muito triste, muito trágica, novamente. Abutres. Eles estavam brigando para ver quem que ia exercer, para ver quem que ia dar vazão a essa natureza de abutre. Eles estavam brigando, discutindo entre eles para ver quem ia dar a notícia de morte a Davi. E sabe quem tinha morrido? Absalão, filho de Davi. E eles estavam com tanto prazer nesse acontecimento. Eles estavam tão felizes porque Absalão tinha morrido, que eles estavam disputando entre si para ver quem chegava primeiro para dar essa notícia. Abutre. Meu Deus. Tem muitos abutres no nosso meio. Tem muitos abutres na igreja. Tem muitos abutres na sociedade. Que tem prazer, que tem um prazer sem tamanho. De propagar a morte. De divulgar o que é ruim. De divulgar o que não edifica. De espalhar aquilo que só vai trazer prejuízo a pessoas. De divulgar aquilo que vai trazer danos no emocional das pessoas. Isso é perigoso demais. Tome cuidado. Não seja um abutre. Não seja um propagador de morte. Retomando a história que eu estava contando. Eles chegam a Davi e contam com maior prazer. Davi, o teu filho está morto. Aquele que queria te destronar, que queria tomar, usurpar o teu trono está morto. Nós o matamos. E Davi se entristece muito. Eles não conseguiram entender o coração de Davi. Eles não conseguiram entender que Davi não tinha prazer nessas coisas.
que Davi não se alegrava com essas coisas. Eles não conseguiam entender que o coração de um pai fala muito mais alto do que um acontecimento trágico desse. E do que uma tentativa dessa de querer usurpar o trono. Até mesmo porque Davi sabia que esse trono foi o próprio Deus que o havia dado a ele. E ninguém poderia tomar, destroná-lo, senão o próprio Deus. É uma notícia muito triste. E tem gente que tem prazer nisso. Tem gente que ele fica torcendo. Ah, o dia que o Batata cair. Ah, o dia que o pastor tal cair. O dia que o ciclano cair. O dia que ele tiver com a cara no chão. Eu vou colocar na mídia. Eu vou divulgar nas redes sociais. Eu vou espalhar para todos os amigos que eu tenho. Porque eu tenho prazer, eu gosto. Eu quero ver a desgraça dele. Abutre. Cuidado. A Bíblia fala cuidado. Você que julga estar em pé, que julga ser crente religioso demais, que julga ser um santarrão, que julga ser o quarto elemento da Trindade, cuidado para que você não caia. Não seja um abutre. Não se alimente de carniça. Não se alimente de podridão. Não se alimente daquilo que não traz vida, daquilo que está morto. Abutre. Não seja um desses. Foi Jesus que disse: onde tem cadáver, onde tem morte, onde tem carniça, onde tem fedor, onde tem má notícia, ali tem abutres. Os abutres seriam hoje para nós os urubus. Na verdade sempre foram, são os urubus. Eles que têm prazer, eles que sentem o gostinho, eles que degustam a morte, a carniça, o fedor. Infelizmente. Mas eu quero concluir aqui a mensagem. Então, Batata, você está sugerindo que nós devamos subestimar a letalidade do mal, sobretudo deste vírus? Não, irmãos, não foi isso que eu disse. Eu sei, a Bíblia deixa muito bem claro que o mal ele sucede igualmente a todos, ao que é bom e ao que não é bom, ao que é justo e ao que não é justo, ao que é santo e ao que não é santo, ao que faz o bem até aquele que faz, inclusive o que faz o mal. Eu sei que o mal alcança igualmente a todos, eu não estou subestimando aqui a letalidade deste mal, e muito menos insinuando que nós somos imunes a ele, não estou falando isso. Eu também não quero ignorar os noticiários, até mesmo porque o mundo inteiro, o globo inteiro está assustado com este mal. Eu só quero dizer que nós estamos dando um valor demasiado a ele. Eu só quero te dizer que é um ser muito pequeno, muito minúsculo, muito invisível aos nossos olhos, é um ser microscópico, é um ser que está muito distante da grandeza, do poder, da graça e da misericórdia do nosso Deus. É isso que eu quero que você entenda. E que ao invés de anunciar os desastres, as mortes, as catástrofes, o mal, ao invés de ser um abutre, que você seja um agente de paz. Isso não significa que você deva se descuidar, até mesmo porque a Bíblia fala que nós devemos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que a sua postura, e eu parto aqui para a minha conclusão, a sua postura como crente, como homem, como mulher de Deus, como jovem, como adolescente de Deus, pode ser determinante para a sua vida e para o alcance de tudo aquilo que Deus tem para você. Você sabia disso? Deixa eu te contar uma história bonita. E eu concluo aqui. Quando o povo de Deus está se aproximando da Canaã, da terra que a Bíblia tanto fala que mana leite e mel, Moisés, sendo um líder sábio, bem instruído, inteligente, um homem preparado para governar, ele separa 12 homens e dá ordem a esses homens para que vão vigiar essa terra, espionar essa terra, para dizer o que tinha, para ver como que era o povo, como que era aquela fortaleza, qual que era a dimensão daquele povo, qual que era a força deles. E ali se vão 12 homens, e depois eles retornam.
Mas é triste que eles foram para lá e voltaram com a natureza de abutre. Eles voltaram com um testemunho muito negativo. Eles voltaram anunciando a morte no arraial. Eles voltaram disparando, proliferando, disseminando tudo que era de ruim, de medo, de terror entre o povo. Eles disseminaram a morte, o medo no povo de uma maneira muito rápida, de modo que em pouco tempo estava todo mundo assustado, assombrado, com medo. Mas também eram 10 abutres a serviço do inferno. E aí de repente chegam 2 homens. Um deles chamado Caleb, o outro Josué. Irmãos, cá para nós. Eles tinham ido na mesma missão. Eles estavam junto com os outros 10. Eles viram a mesma coisa que os outros viram. Eles presenciaram os mesmos inimigos, entre aspas, que os outros presenciaram. Eles viram a mesma fortaleza que os outros viram. Mas olha o depoimento. Enquanto que os outros diziam assim, olha, nós somos pequenos, nós vamos morrer, nós não temos capacidade de vencer aquele povo, é um povo muito forte, são descendentes de gigantes, eles vão nos engolir vivos, eles vão nos matar, eles são perigosos demais. Irmãos, é isso que acontece quando nós esquecemos de olhar para o nosso Deus. Quando nós olhamos só para o vírus. Quando nós olhamos só para as mortes que a televisão anuncia. Quando nós olhamos só para o mal que o mundo propaga. É isso que acontece. Nós só vamos ver o medo, o terror. Nós vamos ser propagadores de morte. Nós vamos nos tornar abutres e vamos espalhar a morte por todo mundo que está ao nosso redor. É muito perigoso. Interessante que Caleb fala assim, sim, eu acredito que ele não ignorou o que os outros viram. Ele foi muito sincero, ele não subestimou os inimigos. Em momento algum ele humilhou, ele subestimou, em momento algum ele... Não. O grande diferencial da coragem de Caleb, na confiança de que ele tinha, de que ia vencer aquele povo, apesar de tudo que eles tinham visto a respeito deles, a grande diferença, irmãos, é que ele fala assim, olha o nosso Deus que nos prometeu, o nosso Deus que disse que nós íamos herdar essa terra, o nosso Deus que disse que nós íamos entrar nela e possuí-la, é o mesmo Deus que vai nos dar força, é o mesmo Deus que vai vencer os nossos inimigos, é o mesmo Deus que vai nos colocar lá dentro, é o mesmo Deus que vai triunfar à nossa frente sobre os nossos inimigos. Irmãos, esse era o diferencial dele. Então o grande problema nosso, sobretudo da igreja do Senhor Jesus, que devia ser exemplo, é que nós, ao invés de sermos disseminadores, propagadores de esperança, de fé, de coragem, sem subestimar o mal, ao invés de nós sermos essas pessoas, muitas vezes nós estamos nos comportando como abutre. Ou pelo menos recebendo conteúdo, lixo de pessoas abutres. Cuidado, é perigoso demais. Você pode morrer ou correr do inimigo antes que ele chegue. Cuidado. Eu quero concluir aqui te dizendo uma coisa. Olha, o Deus que você serve é muito maior do que todo esse cenário caótico, dramático, assustador, pavoroso que o mundo vive. O teu Deus é maior. E eu até acredito que tenhas tido, sim, um certo grau de permissão de Deus, para que o mundo entenda, para que o mundo todo entenda, para que as grandes potências entendam que nós, sem Deus, nós somos muito fracos, muito débeis, insignificantes, pequenos, ao ponto de não ter força para encarar um ser que nem pode ser visto pelos olhos seus. Talvez Deus esteja te mostrando e te dizendo assim, olha, a força, o poder, o governo está comigo. Basta eu dizer a este vírus, olha, chegue só até aqui. Aqui são os teus limites, não passe daqui para acolá. Esse é o nosso Deus.
Então eu concluo aqui te dizendo isso. Ser forte e corajoso. Não te desanimes. O Senhor é contigo. Ele vai te guardar. Ah, Batata, você ficou esse tempo todo para falar que não devemos ter medo do coronavírus. Não! Não é isso. Eu fiquei aqui esse tempo todo para te dizer, não seja um abutre na vida de ninguém. E tenha as mesmas atitudes que Davi. Não seja um receptor de morte, de podridão. Não recepcione abutres na sua vida. Elimine-os. É claro que não com a mesma literalidade que fez Davi de ter matado aqueles homens. Mas corte pela raiz. E eu até te aconselho também a seguir a orientação do ministro da Saúde. Cuidado com a TV. Cuidado. Porque os interesses dela são muito diferentes dos interesses da sociedade. E a própria TV, a própria mídia sabe que o que dá audiência, o que dá manchete nos jornais são tragédias e catástrofes. Cuidado. Olhe para o teu Deus. Direcione a tua vista para Ele. Porque é Ele que te guarda. É Ele que te protege. É Ele que estará contigo, mesmo que você venha contrair este vírus. Porque, como eu disse, você não está imune a ele. Mas Deus estará contigo todos os dias da tua vida. E seja um propagador de vida. Não seja como os 10 espias. Seja como Caleb. Olha, o mundo está assim. O mundo está vivendo esse caos. Está esse drama inteiro. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pode falar assim para as pessoas. Eu sirvo a um Deus que cuida da minha vida. Ele sabe cada detalhe da minha vida. Ele conhece e sabe quantos fios de cabelos eu tenho na minha cabeça. Ele se preocupa comigo nos mínimos detalhes. Ele é que guarda a minha vida. Eu não estou aqui vivo até hoje por causa de que eu não fui contaminado por esse vírus. Eu também não estou aqui esperançoso por causa de uma vacina que vai me livrar. Não. Não. É o nosso Deus quem nos guarda. É Ele quem nos protege. É Ele quem nos livra. Porque sem Ele, quem que poderia nos livrar ou nos guardar? E eu encerro aqui lendo o capítulo que eu li no início. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam desastre? Não. Morte? Não. Quão formosos, bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam as boas novas, que faz ouvir paz, daqueles que anunciam o bem, que faz ouvir a salvação. Não anuncia a morte, meu irmão, anuncia a vida, anuncia Jesus, que é a salvação. Daquele que diz a Sião, o teu Deus reina, inclusive sobre um mal, um vírus, que nem pode ser visto por nós. Deus tem um controle sobre ele também. Fica com Deus. Guarde essa mensagem no teu coração. Não seja um abutre. Se alguém vier te trazer morte, não se deixe contaminar por isso. Foge. Corre dos abutres. Mata, corta pela raiz. Seja radical. Não se alimente de coisas podres. Não se alimente da morte. Não deixe que a tua vida espiritual venha se nutrir daquilo que está podre, morto. Viva, profira paz, alegria e seja um propagador da vida e da salvação. Essa é a mensagem que eu tenho à igreja nesta noite. Muitíssimo obrigado a todos que ficaram conosco até agora. Eu quero convidar aqui agora a Geise. Ela ficou de cantar um louvor agora para nós encerrarmos. Eu quero saber se ela está online aí, se tiver por